Vai o Instituto da Democracia Portuguesa iniciar um conjunto de entrevistas com personalidades relevantes da cena política nacional que, pelo seu testemunho e pela sua atuação, têm muito a dizer a todos nós. Entendemos que essas personalidades têm ou uma história de vida ou um conjunto de declarações muito precisas e muito focadas que, procurando ultrapassar as generalidades e os discursos que todos conhecemos sobre a crise que o país atravessa, apontam caminhos do ponto de vista cívico, caminhos do ponto de vista económico, caminhos do ponto de vista cultural. E a missão do Instituto da Democracia Portuguesa, que é uma missão de congregar todos aqueles que, com espírito verdadeiramente patriótico e democrático, acham que Portugal tem de fazer uma transição para uma democracia melhor e que tem de chamar a si a sociedade civil. Essa missão do Instituto da Democracia Portuguesa queremos que seja feita a várias vozes. Queremos que seja feita em harmonia por personalidades de quadrantes muito diferentes, mas que se congregam no nosso Instituto e na nossa missão, porque todas elas abdicam daquelas particularidades e daqueles aspectos de cada um para verdadeiramente poderem contribuir para o bem comum. São essas personalidades que falarão nestas entrevistas. Foi a primeira pessoa que chamou para a formação. A primeira conversa foi uma conversa que eu tive no Grêmio Literário com o Sá Carneiro. Mas agora não se pode tirar partido disso, porque era uma conversa engraçada que eu quis convencer o Sá Carneiro a ser monárquico e a fazer política monárquica. O que para mim, eu depois julguei, mas isto com a minha idade, na altura era muito novo, não é? É uma infantilidade. E não, isso não podia ser, mas o Sá Carneiro, mas a gente precisa de vocês sem essa intervenção. Tem ideias muito interessantes, e assim se formou a AD. Também foi pelas ideias do partido, não por eles serem monárquicos. Foi. Pelas ideias, não, pelos programas, pela proposta e pela. O Sá Carneiro era muito inteligente e pela posição que tínhamos na sociedade portuguesa. Claro. Quer dizer, já com discussão dessa série de problemas. Portanto, ele não passava para a ideia monárquica e nós aceitávamos a ideia de concorrer às eleições com a AD para modificar o existente, entrando com as ideias monárquicas. Isto foi a AD. Está claro que isto foi sempre o problema se devíamos mandar à frente aquilo em que éramos pioneiros, que foi a ideia ecológica, a ideia de ordenamento do território. Não sabia. É uma coisa que não se falava naquela altura. Não, mas isso tem uma história também. Então, como? Tem uma história que foi um colega nosso monárquico, mas que não estava muito em qualquer das fações, era monárquico, professor na Universidade de Évora, ou estava nesse momento a criar a Universidade de Évora, que era o professor Eduardo Cruz de Carvalho, que já morreu, que a certa altura, por problemas pessoais, resolveu ir para a Universidade, foi convidado para ir para a Universidade de Los Angeles, porque era um especialista em problemas ecológicos. E foi da África, porque ele tinha feito a sua vida profissional em África. A Universidade de Los Angeles percebeu que tinha ali uma pessoa conhecedora dos problemas africanos e contratou. E ele
que tinha cá problemas pessoais que não lhe interessava cá ter, foi para Los Angeles. Bem, os problemas, pá, não digo. Não, não quero que se todos nós temos, não é? E foi para Los Angeles. Quando ele veio de Los Angeles, 2 anos depois, tinha assistido em Los Angeles a toda a luta na universidade entre os ecologistas e os não ecologistas. E para cá trouxe essa ideia, não foi mais ninguém. E como era muito meu amigo, vendeu-me também esse pacote. Como eu ia também ser professor em Évora, dizer que esse pacote, mas de facto a origem é esta. Do Cruz de Carvalho, que entretanto já morreu, e que também era monarquíssimo, não é? Mais conservador do que eu, não é? Mas quem trouxe a ecologia e o estudo foi a discussão que havia, cá já começava a haver, que era o tema oportuno nessa altura, o tema evidente que era o problema, a unicidade com os ecologistas com os não ecologistas. E ele apresentava-se pelos ecologistas e apresentava o problema da África. Exatamente, tinha a experiência toda da África, para onde estava, tinha ido também pelos tais problemas pessoais. Pronto, isto é a origem das coisas. Infelizmente para ele, mas felizmente para nós, teve esses problemas pessoais, não é? Sim, não, a Los Angeles não sei se ele lá teria ido parar, mas era homem para os desenvolver cá com o conhecimento que tinha interior, mas facilitou. Ir lá mesmo ao sítio ao ringue de boxe, aquele momento, e percebeu a importância que aquilo tinha. Eu já caminhava, que eles tinham um trabalho sobre aqui a zona sul do Testa, sobre a Rábida, sobre todo, que já era todo nesse caminho. Mas aquilo, a ida lá foi importante para evitar e para perceber que tinha aquilo uma posição internacional. E que ainda é tão necessário no nosso país, não é? Não, está necessário, hoje toda a gente é ecológica, mas poucos praticam. Aí é que está. Mas nós porquê? Porque não sabem o que é. É um problema hoje de desconhecimento total da substância dos problemas. É um problema de substância. Utilizam uma palavra como podiam utilizar outra. Se essa palavra vai contra os interesses estabelecidos e contra a coisa, não interessa. Pronto, isso a realidade é essa.